Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Meus amados, hoje entramos no 18º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Por aqui, professor Fábio Machado, e estaria expondo do capítulo 52 até o capítulo 54. O capítulo 52 está intimamente conectado com o anterior. Essa parte, no entanto, se estende apenas até o verso 12 deste capítulo, onde começa uma profecia que se estende pelo capítulo 53 todo, e está relacionada exclusivamente ao Messias, que constitui a parte mais importante e interessante do Antigo Testamento. Lembram do que Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos ler no final do capítulo 52 e o capítulo 53 tudo. Porém, nesse capítulo, no 52, o objetivo é consolar a parte piedosa da comunidade judaica. O tópico geral é a promessa de uma rica bênção, primeiro na libertação do cativeiro na Babilônia e depois, em um sentido mais completo, na vinda do Messias. O capítulo compreende os seguintes tópicos. Nos versos 1 e 2, Jerusalém, com muito tempo de escravidão, é chamada pela terceira vez a despertar, a levantar-se, sacudir-se do pó e vestir suas belas vestes, pois os invasores estrangeiros babilônicos não só seriam expulsos da terra, como também nunca mais entrariam em Sião. Aqui, Jerusalém é abordada de acordo com a linguagem comum em Isaías e outros profetas, como uma mulher sentada no chão, coberta de poeira e lamentando suas desolações. Dos versos 3 a 6, o Senhor promete expressamente libertar seu povo do cativeiro e da escravidão. Como prova disso, ele lembra que seu povo desceu anteriormente ao Egito e planejou permanecer ali por um pouco de tempo, mas foram reduzidos à escravidão e oprimidos pelo faraó. Então ele os resgatou sem dinheiro e os trouxe por seu próprio poder. Além disso, quantas vezes os assírios os oprimiram também, sem justa causa, e como eles destruíram a terra e de como ele os libertou dessas opressões. Com essa mesma certeza e a mesma facilidade, ele libertaria o povo do cativeiro na Babilônia. O profeta, portanto, refere-se a diferentes períodos e eventos, e a ideia é que Deus os libertou quando eles foram oprimidos da mesma maneira pelos egípcios e pelos assírios, e que aquele que tantas vezes interviu também os resgataria da opressão na Babilônia. Por isso, seu povo reconheceria seu nome, que ele era, ele é e sempre será o Eu Sou. Nos versos 7 e 8, o profeta em visão vê o mensageiro nas montanhas, que proclama a restauração de Sião. Ele fala da beleza dos pés daquele que carrega a alegre mensagem e diz que, quando esse mensageiro for visto com boas novas, os vigias gritariam de alegria com o retorno do Senhor a Sião. Nos versos 9 e 10, Jerusalém e todas as regiões desoladas da Judéia são chamadas a cantar nos alegres e gloriosos eventos que ocorreriam quando o povo de Deus fosse restaurado novamente e toda a terra veria a salvação de Deus. Nos versos 11 e 12, em vista de tudo isso, o povo é chamado a partir da Babilônia e retornar à sua própria terra. Eles deveriam sair puros, não deveriam se contaminar com os objetos poluídos da idolatria. Eles estavam prestes a devolver a Jerusalém os vasos consagrados da casa do Senhor e deveriam ser limpos e santos. Eles não deveriam sair às pressas, como se estivessem fugindo,
pois seriam defendidos pelo Senhor e conduzidos por Ele para a sua terra. Dos versos 13 a 15, aqui em Isaías 52:13, o assunto e a cena mudam. Os olhos do profeta fixam naquele evento futuro maior para o qual a libertação da Babilônia foi preparatória. E toda a atenção é absorvida na pessoa, no modo de vida e na obra do Messias. Esta parte do capítulo é o essencial da profecia, que é continuada até Isaías capítulo 53, versos de 1 a 12, ou seja, todo o capítulo. E não deveria de maneira alguma ter sido separada dela. Os olhos do profeta estão fixos, sem vacilar, na pessoa do Redentor. Ele deve ser observado, pois o servo de Yahvé terá êxito. Será muito exaltado, mas esta exaltação deve seguir um período de humilhação, quando os homens ficarão maravilhados com ele, porque seu rosto e aparência estarão desfigurados, e seu corpo estará tão machucado que os homens não poderiam ter acreditado se não o tivessem visto. O pensamento aqui é de suportar as consequências do pecado, de modo que ele é como um homem doente e debilitado, tão terrível à vista que os homens não podem olhar para ele. E eles dizem dele: este será que é realmente um ser humano? Eles ficariam surpresos com a sua aparência, mas eles ficariam ainda mais surpresos quando ele aspergir. O servo é rei e sacerdote, trazendo as nações para a aliança por meio da oferta de sangue, purificando-as e revivificando-as, de oferta de sacrifícios a sacerdote expiatório, de Cordeiro de Deus a grande sumo sacerdote. E assim pegou todos de surpresa. Os reis fecharão a boca contra ele, pois aquilo que não foi dito a eles verão, e aquilo que não ouviram eles entenderão. Através do notável relato de sua profunda humilhação, seguida por sua ascensão à glória e realeza supremas. Eles aprenderão o que este servo de Yahvé fez, não apenas por seu próprio povo, mas também por todos os povos do mundo. No capítulo 53, no verso 1, a surpresa em branco de Isaías, Israel e do mundo é aqui claramente expressa. Atribuir o que acontecerá a este pelo braço de Yahvé parece inacreditável. Vai contra tudo o que os homens esperavam do rei e servo davídico. Mas observe cuidadosamente esta referência ao braço de Yahvé. O braço de Yahvé geralmente se refere a Yahvé agindo com poder para realizar seus propósitos. E então, os homens esperavam trovões, relâmpagos e acontecimentos extraordinários, mas jamais esse rastro de humilhação e morte. No verso 2, em seu crescimento, esse servo supremo não será o tipo de um rei esperado. Ele não seguirá o padrão humano. Ele será como uma planta crescendo na terra seca, frágil, lutando pela vida. Uma planta tenra, na verdade, não crescendo em ambientes de riqueza e opulência, mas em ambientes onde tudo deve ser trabalhado e lutado, em tempos quando a vida é difícil. E não haverá nada de beleza de um rei sobre ele, nenhum físico esplêndido, nenhuma beleza bem aparada, nenhuma roupa maravilhosa, nenhuma vestimenta deslumbrante. Ninguém vai vê-lo passar com admiração por sua aparência externa.
no verso 3, ele não será apenas pouco atraente em termos físicos, mas também desprezado e rejeitado. O verbo traduzido como rejeitado significa transitório, fugaz, carente e, portanto, não está à altura do padrão aos olhos dos homens. Quando ele se revelar, os homens rirão e zombarão dele, rejeitarão suas palavras e reivindicações. E como aquele de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e ninguém tinha estima por ele. Os homens terão vergonha de estarem alinhados com ele, se afastarão de sua companhia por medo do que o mundo possa pensar. Nos versos 4 e 5, fazia parte da responsabilidade reconhecida do rei carregar o fardo de seu povo, pois este carregará os sofrimentos e tristezas de seu povo sobre seus próprios ombros. E à medida que o pensamento se expande, somos levados a reconhecer que ele carrega o que nós merecíamos suportar. E ele mesmo dá os seus ombros. Os homens irão considerá-lo como ferido por Deus e aflito, considerando que deve ser porque ele estava pagando por seus próprios pecados. Mas Deus o verá suportando nossas dores e carregando nossas tristezas, como ferido por nossas transgressões, nosso comportamento exterior evidente, e ferido por nossas iniquidades, nossos pecados interiores mais profundos. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Observe o acúmulo de verbos para encobrir o sofrimento que ele enfrentou. Ferido, machucado, castigado, açoitado, é o máximo em punição. Ele foi castigado para que pudéssemos ser restaurados à paz com Deus e a uma sensação de bem-estar em sua gloriosa presença. Envolve a remoção da maldade, pois realmente não há paz para os ímpios. Eles não podem ter paz. Como vimos anteriormente aqui em Isaías, no capítulo 48, no verso 22. No verso 6 do capítulo 53, não foi apenas um do grupo que falhou, é todo o grupo, incluindo cada indivíduo. E eles são descritos no total como nós, incluindo Isaías, Israel e todos os homens. A imagem é de uma ovelha vagando sem rumo, sem se importar com as instruções, seguindo seu próprio caminho, sem pensar no que deveria fazer, exceto fazer o que queria fazer. Assim, eles deixaram o controle do pastor. Eles se afastaram de Deus. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi Yahvé quem fez isso. Ele, por assim dizer, reuniu os pecados e iniquidades de todos nós e os colocou implacavelmente sobre ele. Todas as indignidades possíveis que um ser humano poderia enfrentar, o servo enfrentou. Ele foi aquele que sofreu mais do que qualquer pessoa jamais pensou em sofrer. Nos versos 7 e 8, uma explicação mais completa é dada agora de como o servo sofreria. Ele não apenas enfrentaria as desgraças deste mundo, mas também enfrentaria a opressão das autoridades. A palavra opressão tem por trás o sentido de ser objeto de tirania e de pressão. Ele será tratado com rudeza pelas autoridades. Mesmo assim, ele se humilhou, se permitiu ser afligido, e ele não faria nenhuma reclamação. Ele humildemente permitiria que o levassem para o matadouro, como um cordeiro, sem reclamar. Ele permitiria que o tosqueassem como uma ovelha, ou seja, o que quer que ele enfrentasse, ele se submeteria a isso sem argumento ou protesto.
ele se submeteria conscientemente à vontade de Yahvé. Como diz na carta aos Hebreus, eis que venho para fazer a tua vontade, ó meu Deus. Aqui estava uma parte essencial da expiação. É por isso que nenhum sacrifício animal poderia finalmente valer para o pecado, pois tal sacrifício era involuntário por parte da vítima. Mas este seria um sacrifício voluntário, feito por alguém que sabia o que estava por vir e voluntariamente avançou para a morte. Além disso, o propósito de seus opressores era que ele pudesse ser cortado da terra dos viventes. Assim, o servo entrará em conflito com as autoridades o suficiente para que eles decidam condená-lo à morte. E quanto à sua geração aqui provavelmente deve ser tomada no sentido de seus contemporâneos. Para a maioria deles, sua morte não seria considerada importante. No verso 9, foi planejado que ele fosse enterrado com os ímpios. O sentido é que não se destinava apenas a matá-lo. E nesse verso, morte está no plural, literalmente mortes. Mas também a acumular a desonra e a mais alta indignidade sobre ele. Portanto, pretendia-se negá-lo enterro decente e colocá-lo na mesma sepultura vergonhosa dos violadores das leis de Deus e do homem. Mas, embora ele tivesse sido executado com criminosos e era esperado que ele fosse enterrado com eles, ainda assim ele foi associado a um homem rico em sua morte, isto é, em seu enterro. O propósito que havia sido estimado em relação ao seu enterro não foi cumprido. No verso 10, tudo o que aconteceu ao servo aconteceu na vontade de Deus. Não foi apenas permitido que acontecesse, aconteceu de acordo com a sua vontade. Ele escolheu esmagá-lo, ele escolheu submetê-lo ao sofrimento. Não porque estivesse zangado ou porque o servo merecesse, ou até mesmo porque ele não o amasse, mas porque ele estava fazendo de sua alma uma oferta pela culpa, uma oferta pelo pecado. A oferta pela culpa era uma forma substitutiva. Na verdade, abrangia qualquer coisa que tornasse um homem culpado diante de Deus. E, acima de tudo, era uma oferta voluntária. A recompensa de todos os seus sofrimentos ao fazer uma oferta pelo pecado seria que multidões seriam convertidas e salvas, que seu reinado seria permanente e que o trabalho que Yahvé projetou e desejou prosperaria sob sua administração. No verso 11, ele terá cumprido o que veio a fazer. Em meio a seus sofrimentos, o servo olhará para a frente e verá, seu trabalho terá sido totalmente bem-sucedido. E com profunda satisfação, ele verá que o realizou e se alegrará com isso. Por meio do que ele passou, do que ele suportou, todas as iniquidades e, portanto, aqueles que creem agora podem ser considerados justos diante de Deus. E por meio de seu sacrifício, de si mesmo, todas as culpas deles agora podem ser removidas. No verso 12, e por causa do que ele alcançou, do seu êxito, ele será exaltado e elevado, chamando os fortes para que ele possa dividir o despojo com eles. E isso será porque ele estava disposto a derramar sua alma até a morte, a ser contado entre os transgressores, isto é, entre aqueles que transgrediram contra Deus. Como ele se ofereceu por eles, observe a ênfase novamente da natureza voluntária do sacrifício. Ele derramou sua alma até a morte, ou seja, ele deu a vida por si mesmo. Ninguém tirou dele. E por ser voluntário, é um sacrifício como nenhum outro poderia ser. E ele, além disso, intercedeu pelos transgressores.
Com essas palavras, o capítulo chega ao fim. O servo suportou o pecado de muitos e intercede por aqueles cujos pecados ele carregou. Interceder é se colocar como mediador ou aquele que realiza a reconciliação. No capítulo 54, esse capítulo provavelmente intimamente ligado em sentido ao precedente e crescendo das grandes verdades reveladas a respeito do trabalho do Messias, contém uma promessa de ampliação, renovação moral e glória futura do reino de Deus, especialmente sob o Messias. Como os capítulos anteriores e seguintes, ele pode ter sido projetado principalmente para dar consolo aos exilados na Babilônia, mas era consolo derivado do que ocorreria em tempos distantes sob o Messias, na propagação da verdadeira religião. Poucos e fracos como eram então, oprimidos e cativos, desprezados e aparentemente abandonados, eles puderam esperar os dias futuros e tiveram a garantia de um vasto aumento no mundo gentio e de glória permanente. O desenho de todo o capítulo é consolador e é uma promessa do que certamente resultaria do propósito de enviar o Messias para morrer pelo mundo. No capítulo 54, dos versos 1 a 3, a estéril deveria cantar alegremente sob a promessa de uma grande fecundidade, sob uma imagem dupla. Primeiro, de uma mulher que era estéril e que posteriormente teve muitos filhos. E, em segundo lugar, de uma tenda que deveria ser ampliada, a fim de acomodar aqueles que deveriam morar nela. Pois os filhos se espalharão em ambos os lados, e possuirão as nações, e reconstruirão suas cidades desoladas, a fim de morar nelas. Dos versos 4 a 6, o fundamento dessa promessa ou garantia era que o Senhor era o marido e o protetor de seu povo. Seu Criador será mais uma vez seu marido. Assim, eles não precisarão mais se sentir confundidos, envergonhados ou tratados de uma forma constrangedora por causa do seu status. Eles serão capazes de esquecer a vergonha de sua juventude, seus primeiros pecados e o opróbrio de sua viuvez, seu período de separação dele. Eles eram como uma jovem esposa que pecou gravemente e, como resultado, foi rejeitada e deixada com sua família, e que agora lamenta amargamente o que fez. Mas então ela descobre que o marido, tendo colocado de lado a sua raiva pelo pecado dela, vem para ela novamente e com grande compaixão, misericórdia e amor, a reúne a si mesmo e derrama bondade sobre ela. Assim fará Deus pelo indigno Israel arrependido. Nos versos 7 e 8, a aliança que Yahvé havia feito com seu povo era firme e imutável. Ele realmente os abandonou por um tempo, mas era apenas para reuni-los novamente com um favor eterno. No verso 9, sua aliança com ele seria tão arrojada quanto a que ele havia feito com Noé. E assim, como ele jurou que nunca mais inundaria a terra, agora ele jura que não ficará zangado com eles, nem os repreenderá novamente para sempre. No verso 10, a aliança seria mais firme do que as montanhas. Eles partiriam e as montanhas seriam removidas, mas sua aliança com seu povo seria inabalável e eterna. Nos versos 11 e 12, embora estejam aflitos e dilacerados pela tempestade e ainda não sejam consolados, seu povo será reconstruído por Yahvé em uma cidade de beleza gloriosa. É uma cidade nova, cheia de beleza e esplendor, uma cidade digna de Deus, uma cidade onde reina a justiça e a fidelidade. Dos versos 13 a 14, todos os que são dessa cidade serão ensinados por Yahvé. Eles terão grande paz, bem-estar e serão estabelecidos na justiça. E toda a opressão de qualquer tipo, tão comum na sociedade terrena,
Tudo que é assustador e aterrorizante externamente estará longe, para que não haja nada para perturbar seus corações ou sua segurança. No verso 15, haverá inimigos que se reunirão contra o povo de Deus. Mas o tempo de Deus usá-los como um instrumento contra seu povo terá passado. Então ele os fará cair. A proteção de Deus para seu povo será sempre garantida. Nos versos 16 e 17, ele agora quer que o seu povo reconheça que tudo está finalmente sob seu controle. As armas estão sendo feitas, ele criou o seu Criador. As pessoas estão empenhadas em destruir o mundo? Deus criou esses exércitos. Ele é soberano sobre tudo. Portanto, seu povo não precisa se preocupar, pois está sob proteção especial. Em última análise, nenhuma arma pode ferir o povo de Deus, e nenhuma língua avançará com suas acusações, sem ser finalmente condenada. Assim, aqui a porção do servo se torna a herança dos servos de Yahvé, cuja herança é para desfrutar de tudo que ele obteve para eles. E quando eles são considerados justos e se tornam justos, isso vem do Senhor, pois ele e o servo trabalham como um, pois toda a justiça deles vem essencialmente dele. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o capítulo 53, que transborda de exemplos de todos os extremos de sofrimento e condenação que podem ser derramados sobre alguém. Os comentaristas regularmente tentam selecionar um aspecto ou outro como sendo o fator predominante. Mas ao fazer isso, falham em reconhecer o ponto que o escritor está fazendo, que é que ele sofreu tudo o que poderia ser colocado ou experimentado por alguém de todos os piores males do mundo. Ele acumula palavra por palavra para garantir que reconheceremos que aqui estava aquele que assumiu a totalidade das misérias de todos os homens, para colocá-lo de forma simples e profunda nas palavras de Paulo. Ele foi feito pecado por nós, e assim suportou em si mesmo as consequências desse pecado. Que o Eterno os abençoe, e até amanhã, se Deus quiser.